Bom, então vamos começar a parte a parte com spoilers, né? Então, assim, o que tem de sobrenatural na história que, no caso, me deu medo? Primeiro ato do livro acontece que são crianças que vão até uma igreja abandonada, depois que acontece esse blackout de 1 minuto, e um deles aí tem um desafio onde que uma dessas crianças deve entrar nessa igreja que é considerada amaldiçoada e pegar alguma coisa para falar, nossa, eu fui lá e ela não tem nada de errado com ela. Só que a partir daí, quando essa criança, ela rouba, eu acho que foi um castiçal, É não, uma uma taça. taça, um cálice, né? Isso, Ela rouba um cálice. cálice, ela começa a ver sangue. Então, colocou sangue desse jeito, sangue assim, ó, fluindo, eu já fico com medo. Eu tenho problema Mas com você gosta sangue. tanto de sangue, Aline? Você Eu adora gosto, coisa espirrando sangue na então, mas cara? eu gosto de trash, mas assim, esse negócio de tipo sangue sem motivo, eu não gosto. Sangue de É, luta, ok. Agora, assim, do nada começa a vir uma cachoeira de sangue num cálice. Pelo amor de Deus, isso já me deixou meio levantada daí. Aí o menino some. Você fala, mano, que raio acontece aí? Eu já fiquei encafifada. Aí corta pro ato 2. Quem quer falar o ato 2? Ou ninguém lembra mais? Ah, eu não eu lembro a só, sequência, mas só queria falar que nesse primeiro capítulo aí, o livro me enganou, porque eu achei que a história realmente ia girar em torno daquelas crianças, ia ser mais ou menos parecido com o que o Stephen King faz no It, a coisa, sabe? E, Ah, nossa, verdade. terror com criança é a pior coisa, velho. Eu particularmente fico com mais cagaço ainda quando envolve crianças. Pelo amor de Deus, são É tão verdade. inocentes para sofrer assim. Coitadinhas, né? Tipo, meu, é verdade. O segundo ato é quando começa a vir os engenheiros, né, dessa companhia de energia eólica, e aí eles começam a ter o contato com os habitantes de Nova Jaraguara. Aí acontece o segundo ato sobrenatural. Uma das personagens entra numa igreja que não é aquela igreja amaldiçoada, porque a cidade se chama Nova Jaraguara, que isso fique bem claro assim na cabeça de todo mundo. E aí ela começa a ver um mural de pessoas que estão desaparecidas. E aí entra uma senhora e começa a conversar com ela. E ela começa a falar que essas pessoas somem e falam do fato sobrenatural que tudo apaga durante a meia-noite. E até aí tudo bem. Só que essa mulher se despede e ela entra na igreja, de fato, né? Ela senta lá no meio. E essa personagem, que é uma acho que é bióloga, se eu não me engano, ela sai da igreja. Só que as pessoas que estavam na igreja vê que ela tá conversando com ninguém. Aí pronto, segundo medo, que eu tenho medo de espírito. Eu tenho. Caraca, esse capítulo realmente foi bom, né? Foi é, bom. que ela até passa uma recomendação para ela não ir numa igreja na estrada, na beira da estrada, uma igreja velha, porque como eles são cientistas e eles vão instalar torres de energia eólica, eles precisam avaliar todo o terreno da cidade para ver onde que eles vão pôr a melhor torre para gerar mais energia. E a intenção disso é que não tenha mais esses blackouts à noite, que é o que eles estão achando que está acontecendo, né? Um mero blackout à noite. Então, ela dá essa recomendação porque tem lugares na cidade ou no entorno da nova cidade que você não pode ir, que é meio que proibido, nem os próprios habitantes dali vão até lá, porque eles têm medo mesmo do que pode Tem medo. acontecer. E todo mundo abafa o caso. Ninguém quer comentar que existem esses problemas nessa cidadezinha. E aí, o terceiro, aí começa a entrar uma outra parte da história, que é o passado. E eu vou ser bem sincera, eu sou meio lenta para perceber isso. Então, eu só fui perceber que, meu, a história era de séculos atrás, assim, na metade do livro, Não, mas sabe? eu confesso também que no começo, quando o autor começa a fazer esses vai e vem assim na história, eu também fiquei meio perdida. Acho que nos primeiros capítulos tipo, ele começa como se No fosse um presente, presente, só mas que não não é. é o presente. E aí ele vai para o presente, aí ele volta para um passado que é muito passado. E Muito aí passado. eu pelo menos também tive essa impressão, eu fiquei meio perdida se
em que ponto da linha do tempo daquela cidade ele estava. Mas mais para frente você já começa a entender melhor, assim, aí você já consegue meio que o vai e vem fica muito natural na tua cabeça. É verdade. Eu acho que foi até proposital que ele fez isso aí, intercalando, para você ficar meio perdido mesmo, para você ficar só focado na história de cada personagem ou de cada grupo de personagem ali. Eu só fui entender também no meio do livro, inclusive quando ele coloca até personagens históricos reais, como o Dragão do Mar lá, que aí depois eu fui saber exatamente, mais ou menos, na Gente, eu verdade, não mais ou menos. percebi. Eu percebi também porque ele falou do nome e eu fui pesquisar para ver se essa pessoa realmente existiu, porque eu sou dessas, eu fico pesquisando para ver se a pessoa existiu, porque eu gosto de contexto histórico. E aí eu vi que realmente existiu. Então eu consegui colocar na linha do tempo do Brasil onde que estava a história. E aí também você começa a entender melhor alguns comportamentos das pessoas, do que o autor está escrevendo, para entender o comportamento e até a região, né? Porque como você está falando do interior do Ceará, você está falando de um lugar mais inóspito, assim, né? Não tem a coisa toda cosmopolita da capital, então você já está falando com pessoas de uma cidade muito pequena. E aí você joga ali o período histórico, você já vai ver também que a cidade era um ovo realmente, e inclusive a capital também devia ser um ovo naquela época, e todo o contexto da história, né? Da E história do veja Brasil. bem, né, como eu sou boa em história. Eu nem reparei nesse detalhe, porque para mim, né, F em história. Whatever, né? Whatever. Sinceramente, eu fiquei realmente muito presa na história. Eu queria terminar logo, então eu queria saber o que aconteceu, o desfecho. Bom, então nós temos vários personagens. Então temos as crianças. Desse grupo de crianças, só uma permanece presente na história, que é o Pedro, certo? Isso. O Pedro é o dono da pousada que vai recepcionar esses engenheiros, cientistas, né? Os 5 engenheiros ali, né? Que uns são engenheiros, um é biólogo, né? E outro, sei lá, não lembro. Enfim, e depois vem para o arco do passado, que no caso é a cidadezinha de Jaraguara, e aí vai focar no personagem que é o Bonifácio, que aparentemente ele tem o dom de curar as pessoas e a família dele. E com o nascimento do Bonifácio, as pessoas começam a parar de ter morte na cidade e todo mundo começa a prosperar. Então tem mais fome, sempre as pessoas conseguem sobreviver. Se aparece alguém doente, ele consegue curar. Então, assim, aí começa a vir, os arcos começam a convergir. E tem o personagem, um deles, né, dos cientistas, ele tem um filho, e também mostra isso, né, que ele está no processo de separação, e foca muito que o filho, ele o único respaldo que o menino tem é de uma professora. Então eu achei um ponto bem legal, porque aí começa também a entrar uma parte do terror real, que é que existe mesmo hoje em dia crianças que não têm cuidado, porque a mãe tem algum tipo de dependência química ou não se importa o suficiente, mas no caso dela, ela era dependente química, né? Então o menino passava por certas espoliações, né? Então ele era maltratado, não era bem alimentado, e você já começa a ficar meio balançado ou emocionado com essa situação, que a gente sabe que no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo existe e é comum e choca, né? Tenho que admitir que esse arco aí do menino, do filho dele e da professora, eu ficava torcendo para passar logo, porque não me capturou. Na verdade, Sério? é o que eu menos gostei na história, foi o arco deles, e eu achei que linkou muito, né, eu achei um link bem fraco com a história principal lá, e eu achei o ponto negativo foi nesse arco deles aí. Eu já Mas não que tirasse da história ou que estragasse, mas eu achei que poderia diminuir um pouco mais um os capítulos. pouco. Eu O achei que eu que gostei, nesse arco
Não foi nem assim. Eu também acho que ficou meio faltando tipo um link mais conexo. Como a gente está com spoilers nessa parte, então a conexão é que a professora do menino, o pai dela é dessa cidade de Nova Jaguaruara. Então, Ela é descendente do Bonifácio. e ela é descendente do Bonifácio, porque no livro fala várias vezes de uma manchinha que ele tem perto da orelha, assim, no pescoço. E aí A professora também. a professora, ela perdeu o pai há pouco tempo, no caso, né? E aí a mãe dela estão passando também por esse processo de luto e tudo mais, né? Até a mãe dela fala que teve algumas experiências de ver o pai dela, mas a professora não acredita muito, tipo, ela dá um caguei total para a mãe dela falando, né? Até que ela tem realmente uma experiência dela, né? Eu acho que é mais ou menos assim que acontece com todo mundo que passa por umas coisas dessas. Até que aconteça com você, você não Não acredita acredita. muito, né? Na hora que acontece com você, que aí você acredita, né? Acaba acontecendo. Mas o que eu gostei nesse arco foi o final dele. Que Porque não fala. Segura um pouco. Segura um eu pouco. vou segurar um pouquinho, porque o final desse arco eu gostei bastante. Eu também E gostei. foi, eu acho que que é o final do livro, de verdade. Eu gostei muito e me remeteu a um filme que eu falei para a Aline, mas na hora que chegar no finalzinho a gente comenta dele, que eu quero ver se o Guilherme também assistiu o mesmo filme que eu e se ele concorda com a minha opinião da semelhança ali da escrita. Mas no finalzinho a gente conta um pouquinho mais, né? Vamos falar sobre o outro arco, que no caso é o do Bonifácio. Essa é outra parte de terror real que me deixou muito desconfortável e eu acho que é principalmente assim, não que não possa acontecer com homens, mas que é o principal medo mesmo de mulheres, que no caso é o estupro. Então, assim, é uma cena que deixa a gente muito desconfortável. A gente sabe que não é noticiado com frequência, mas a gente sabe que isso é algo que acontece todos os dias, e se a gente buscar mesmo nos dados ou nos boletins, vai ver que é algo que acontece não sei há quantas horas, assim, é bem comum. Então, assim, é a história da Clemência. Clemência, ela tinha um pai que era bêbado e um irmão que, enfim, acabava copiando ou então se inspirando nos atos do pai. E uma determinada depois que a mãe da Clemência morre, ela fica sem um respaldo, sem uma Sem guarda, né? Sem a um única filho. pessoa que Era protetora, era né? protetora, na verdade, né? E Detalhe, desculpa, Aline, imagina, nesse arco aí, esse pai dela abusou da mãe dela na frente do filho, uma Sim. cena horrível de se Nossa, ler ali. muito é forte. muito Tá? forte. E ele repete o Nossa, mesmo até ato, arrepiou. a própria filha, nossa, horrível esse trecho aí, Eu né? acho que esse é o pior trecho É o terror do real. livro, é esse arco, esse trecho de terror real. Para mim foi o pior. O pior, assim, Violência, né? de te deixar desconfortável demais. E te deixa porque você sabe que é verdade, você sabe que existem pessoas dessa forma, e assim, que isso provavelmente foi o que desencadeou todo o problema psicológico do menino, que também tentou abusar da Clemência. Então, a Clemência, num ato para se defender, ela acaba matando o pai dela, né? Com uma faca. Ela, na verdade, ela dá uma facada, acho que no estômago dele, na região do É. tórax, eu não lembro. Ela esfaqueia, Ela vamos. esfaqueia, o pai Esfaqueia. foi O merecido. local não importa, porque ele mereceu de qualquer forma. Funcionou. Mereceu. E aí ela correu, né? Ela fugiu de casa, do jeito que ela cometeu o crime, porque, né, hoje em dia ainda tem essa dela, mesmo por defesa ainda é considerado um crime. E E ela saiu de casa meio que até em estado de choque, né? Porque ela, do jeito que ela estava, porque o abuso do pai dela e do irmão dela aconteceram tipo um dia antes, né? Então ela ainda estava meio que em estado de choque. Nesse estado de choque, ela acordou mais cedo e matou geral. E, Kill Bill. e Kill Bill. saiu do jeito que ela estava andando pelo campo lá do interior do Ceará até. E quando você acha que ela morreu, aí é que parece Bonifácio. Bonifácio salva ela.
com o poder da cura. E ele não entende, na verdade, Não né? entende Porque como funciona. nessa parte do livro ele ainda não sabe, ele é uma criança nessa época. Então ele não sabe o que ele está fazendo. Na verdade, ele só sabe que ela melhorou, né? Tipo, Aline, ela estava morrendo e melhorou, mas não sabe muito bem o que aconteceu. Oi. vocês acham que o personagem Bonifácio é uma caricatura, como se fosse uma caricatura de Jesus Cristo? Não, não, Ele, nenhum ele é momento. cativo e ele cura as pessoas? Eu no começo eu meio que fiquei assim, até porque ele faz até a cena do passarinho lá, que ele ressuscita o passarinho. Eu achei bem parecido. Eu falei, mano, não sei se vai seguir nesse viés, mas ficou só por aí mesmo. Não sei se Eu não consegui fazer esse Eu link. também não, na minha cabeça não veio esse link, veio mais uma pessoa com, tipo um Um curandeiro, dom, um dom. uma pessoa com um dom. Não É veio, o que eu vi. não me remeteu a isso, mas é um ponto interessante, porque, né, cada um interpreta de um jeito também. É, é apesar. pelo fato dele ser carpinteiro também. Eu achei muito, sei lá. É, Bom, eu não consegui. Eu achei que o fato de ser carpinteiro é mais para ele entender como funcionam as coisas e por isso ele conseguia exercer o dom dele. Porque quando ele via uma pessoa doente, ele meio que conseguia visualizar a estrutura dela e colocar ela em ordem, vamos dizer. Então Como eu se acho estivesse consertando. isso, pelo menos essa foi a minha interpretação. Mas, né, livros são assim. Tudo é possível. Basta acreditar, já dizia a Xuxa. Mas continuando. Aí volta para o presente. E aí aí volta para o presente de Nova Jaraguara. E aí o pessoal que está lá começando a explorar a área, eles vão exatamente na região que todo mundo tinha alertado para não ir, que era onde era a igreja amaldiçoada. Acontece um acidente, o carro gira, tomba e misteriosamente mais uma pessoa desaparece do grupo, que é a Maria, que estava grávida e tinha um caso com com o com o cunhado dela. cunhado. Então, assim, o livro tem essa Tá. pachorra de falar assim, vamos fazer um link dessas relações interpessoais, de traição, né? Como é aceito, como não é aceito. Eu fiquei meio incomodado com essa parte, porque, né, Eu cada um. achei legal, porque assim, achei legal, legal entre aspas, tá, gente? Pelo amor. Não, Mas cada um é cada um, né? Mas o interessante é que ela tá traindo o marido com o cunhado, que é parceiro dela no trabalho, né? Então ela trabalha com o cunhado dela. E aí calhou deles se engraçarem. Mas ela deixa até bem claro no livro que tipo ela não tem interesse emocional nele. Tipo, ela fala que ela ficou assim porque ela não está passando por um momento confortável no relacionamento, está sentindo falta de algumas carinho, de alguma coisa assim. E aí ele estava lá e calhou dele ser o cunhado, né? Só Calhou, aconteceu. só aconteceu. O, Mas o mostra, livro é mas bem fala vago. bastante que ele está muito interessado nela, que tipo, ela até fala com a amiga que está preocupada porque ele está muito obcecado, né? Ela fala. Sim, dá medo dele. E aí você também vê uma parte da vida real, né? Que é uma pessoa estar obcecada pela outra e a outra tá, tipo, dando um caguei, só tava se divertindo ali com ela e uma relação real que ela tem com o marido de traição, né? Então, como gira essa rodinha aí São relações tóxicas, né? Isso, exato. Quando a Maria some, o André, que é o Cunhado. cunhado dela, que, né, que tá tendo uma relação com ela, fala: não vamos sair daqui enquanto não encontrarmos a Maria. Só que o pessoal falou: não, a gente tá tudo machucado, vamos pedir ajuda. Então você fica aí procurando por ela e nós vamos até a cidade, não sei quantos quilômetros, acho que era 20 quilômetros, enfim. Nós vamos a pé até a cidade para buscar auxílio. E aí, como todo bom cidadão, o que ele faz? Vamos buscar auxílio onde está aberto, que no caso é a polícia, né? Vamos lá, né? No centro policial. E aí que acontece um caso bizarro, né? Que é uma parte que eu dei muita risada, porque eu sou tonta, na verdade, mas eu dei risada de indignação. Porque os policiais, eles prendem essas pessoas.
Prendem quem precisa de ajuda. E vai prender quem é o culpado, o ladrãozinho, né? O humilhante. Não, vamos prender Humilhante. as pessoas que estão precisando Vem de pedir ajuda. ajuda. Prende as vítimas, né? Prendeu as vítimas. E aí tudo isso para tentar abafar o segredo que a cidade tenta esconder, que é o sumiço dessas pessoas e esses efeitos paranormais que tem. E aí eles não conseguem entender, só que um deles tinha um rádio, aí começa a comunicar lá pro André, o André falou, ó, ainda a Maria não apareceu, tudo, mas fica tranquilo aí, eu vou então até aí, eu vou tentar falar com o Pedro. Falam, vai lá falar com o Pedro da pensão, porque ele falou que não era pra gente ir lá pra a cidade. Aí o Pedro vai lá, faz mau ato, tal, eles conseguem. Eu tô resumindo, tá? Eles conseguem sair lá da prisão e liberta todos os presos juntos, que é a parte que eu acho divertida, né? Já que vai deixar eles presos, vamos soltar, vamos causar aqui a Eu algazarra acho e que, libertar todo mundo. eu acho que nessa parte eu tava esperando um pouquinho mais, uma coisa mais engraçadinha, tipo assim, na minha cabeça, tá? Desculpa, autor. Não sei se você um dia vai ver esse vídeo na vida, mas Eu desculpa. acredito que não. Mas nessa parte, acho que ia ficar bem legal, na minha opinião, Se fosse de se ele, Dimocol. se eles tivessem feito assim, ó. Eles roubaram a chave, né, das celas, é um molho de chave enorme. Então, acho que ia ser legal se eles tivessem aberto todas as celas, como eles abriram, né? Todo mundo saía para fora, aí eles fechavam todas as celas de volta, e aí todo mundo, eles saíram exatamente à meia-noite, que é a hora que dá o blackout. Então, eles saíram e todo mundo foi embora junto. Se eles tivessem feito assim, tipo assim, aí os policiais iam ficar muito mais na louca, porque eles iam chegar lá e além da chave, o molho de chave estava de volta no mesmo lugar. Então, por isso que eles não suspeitaram do Pedro, que foi quem ajudou, que roubou a chave. Sim. Mas eu acho que ia ficar muito mais legal se tivesse tudo trancado ainda, por cima. Porque eles chegaram lá e estava tudo aberto. Verdade. Ou seja, Netflix, aproveita a ideia da Thalita Aproveita a quando ideia. você for adaptar esse livro, porque, meu, precisa de uma Ia ficar adaptação esse muito livro. da hora se Dez. ficasse, tipo, trancada as chaves. Porque aí o policial fala assim, meu Deus, aconteceu mais um evento sobrenatural aqui. Mas Tá eu, bom? mas eu posso estar, minha mente pode estar confusa agora, mas eu acho que quando teve a fuga, os presos, eles bateram nos policiais na hora de sair, não foi? Saíram, eles bateram, Sim. eles Eles Mas a bateram, gente saíram. queria deixar meio sobrenatural. mas acho que na hora que eles foram lá, as celas deviam estar todas abertas, porque deixaram tudo aberto. Acho que o Ah, sim. legal ia ser estar tudo trancado as celas. E os presos podiam ter batido nos policiais, ido embora, pisoteado todo mundo, para mim. Isso, e aí eles iam falar que mais um caso sobrenatural aconteceu na Eu acho cidade. que ia ficar da Entendi. hora se quando os policiais fossem lá, tivesse tudo trancado, eles ficassem, meu Deus, como eles saíram? A chave estava aqui e as celas estão trancadas. Aí você fala, nossa, mas por que que isso é importante para a história? Na verdade, é só um momento que o Pedro consegue realmente ter a atenção dos viajantes, no caso, dos cientistas, para poder falar, olha, essa cidade é amaldiçoada, não adianta você falar com ninguém nem buscar ajuda, porque todos os outros estados ou cidades próximas já sabem do que acontece, só que eles tentam abafar o caso. E tem outra coisa, vocês parem de procurar a Maria, porque a Maria se foi. Meu irmão se foi, e a Maria também, ela se perdeu, ela não vai voltar. E aí começa de novo a ir para o passado e contar o porquê disso. Então, quando eles se juntam com o André já fala: vocês são foragidos, então vocês têm que sair dessa cidade o quanto antes, porque vão procurar e vão tentar fazer alguma coisa pior com vocês para tentar abafar o caso. E aí começa a remeter o passado e mostra que, na verdade, o dom do Bonifácio já estava começando a ser explorado. Então, assim, Bonifácio sempre foi procurado devido a esse poder de cura, ele estava sendo conhecido, e teve uma determinada vez que veio uma família rica e pediu para ele curar a filha, né? E essa filha, ela estava possuída. E aí que é o meu medo, porque eu acredito nesse tipo de coisa. Então aí já veio aquela imagem do exorcista, o qual eu não suporto, que ele é o pior filme. Para de rir, Thalita, é verdade. Ela tá rindo da minha cara. Eu tenho medo dessa bexiga. E aí, quando ele exorciza ela, ela fica bem, só que ele não consegue eliminar o mal.
Ele apenas ele tira o mal dela e deixa o mal vagando na cidade. Eu acho que é legal também falar que vai acontecendo cada vez mais situações como essa. Então, cada vez mais pessoas possuídas vão chegando na cidade para ser atendidas. E o que acontece de mais bizarro, aí vem o link com aquela igreja velha, é o padre. Porque o padre, que na verdade não era um padre, né? Porque o cara nunca terminou o seminário, ele era uma pessoa que já tinha uma índole muito questionável, né? Ele era corrupto. A moral dele não era daquelas melhor do universo, tanto que ele saiu do seminário porque ele estava roubando, né? Então ele resolveu ir para fugir, e ele acabou caindo ali naquela cidade que precisava de um padre, porque não tinha um padre. E aí ele se fingiu literalmente de padre, né? Porque ele não terminou os estudos para ser padre de verdade, mas ele estava sendo padre lá. E como ele era uma pessoa muito corrupta, então ele queria que cada vez mais fiéis na igreja, cada vez mais fiéis na igreja. E a forma como ele encontrou foi tentar trazer o Bonifácio para a igreja, porque o Bonifácio estava atraindo pessoas para ele. Então ele precisava de pessoas para dar dízimo, né, para ajudar na igreja, ajudar com o... Ele estava explorando o dom do Bonifácio para poder pegar dinheiro e assim construir uma nova igreja. Ou seja, a igreja ela é amaldiçoada porque ela veio de um dinheiro sujo, de um dinheiro amaldiçoado, de um dinheiro corrupto. Você quer falar alguma coisa, Jean? Essa parte que mostra o passado desse padre no seminário lá, que ele era corrupto, roubava tudo. Ele vendia tudo que ele roubava para um personagem meio oculto lá, que se mostra importante na história mais para frente. Eu não lembro dessa parte. O personagem. Um personagem que aparecia, tipo, pelo que deu a entender, aparecia só para ele, né? E aparecia com exatamente aquilo que ele precisava. Ele precisava vender um cálice. Aí ele apareceu, olha, eu tô procurando um cálice. Na fuga, ele precisava de um cavalo, e o cara tinha um cavalo. Nossa, eu não tinha percebido nessa parte. Ai, que horror! Pra mim, o cara era o diabo, né? Agora eu coloquei! Ai, que horror, que horror! Então, é por isso que é bizarro. Eu fico com medo exatamente por conta disso, porque como o dinheiro é corrupto, aí começa a acontecer várias coisas na igreja. Então, a primeira coisa que o Bonifácio vê é ver um bode. A gente vê um bode, vocês sabem o que né? Bom, o bode tem um determinado simbolismo e ele entra na igreja, ele fica lá. Aí daqui a pouco... Nossa, Deus me livre, mano! Apaga a luz, Aline, agora, cai a luz. Deus me livre. Aí o que acontece? Por que eu... Ai, para com esse som de porta! É o meu cachorro, foi mal. Ficou ótimo. Credo, não quero mais falar desse livro, eu tô ficando com medo. Eu tenho medo, não adianta. Aí a outra coisa que me deixa muito assim assustada, então, é que o que acontece? Acontece isso e o padre morre. Então a primeira pessoa que morre antes disso o padre ele era corrupto e tinha um caso com uma das habitantes e ele teve um filho. Depois eu vou falar por que é importante esse filho, né? A gente vai comentar. Mas aí o padre morre, tipo de uma forma brutal, né? Assim, porque ele começa a vomitar sangue, não era? Era isso? Começa a vomitar sangue, tipo, no pé da igreja. E aí eles olham pro céu e aí vê que o crucifixo que tem Cristo começa a ficar com a carne podre. Mano, eram umas coisas assim bizarras. Eu consegui imaginar a cena assim total real e isso me deixou morrendo de medo. Então esse foi o primeiro fato sobrenatural e a primeira morte em Jaraguara. E aí tá. E aí vem a festa lá da mãezinha do Bonifácio, a mãe adotiva, que na verdade era uma tia, mas que sempre cuidou dele, porque a mãe dele faleceu, né, faleceu quando o Bonifácio morreu. Nasceu. Morreu, não. Ela morreu ao dar Ela morreu no parto, E aí que começa também o meu medo, porque tem uma parte bíblica. Esse autor ele foi muito sagaz nessa parte. Porque assim, Bonifácio começa a ver que tem alguma coisa de errado porque os porcos começam a avançar. Então, assim, tem uma parte da Bíblia que fala exatamente disso. Então, o Senhor Jesus, ele expulsa duas pessoas endemoniadas e a ordem desses demônios, elas ficam nos porcos. E os porcos, eles se jogam no precipício.
Então, para mim, já tem um fundo assim que mexeu comigo. Então, quando os porcos entraram em cena e queria atacar lá a mãezinha dele, todo mundo na festa, eu já falei, mano, medo do céu, mais uma parte, mais do espírito, não. Os porco endemoniado. Aí, bom, aí pra essa parte é só ladeira abaixo, gente, porque eu fico com medo, porque então, com os porcos assim, já significa que todos os espíritos tá lá na cidade, e aí que aparece aquele que não deve ser nomeado de verdade, que não é Valdemort, né? Não é Valdemort. E nem o outro. E nem o outro. Enfim, eu não quero falar o nome porque eu tenho medo, eu não me sinto bem confortável para isso. E aí ele fala assim que agora ele está presente, ele deixou toda a ordem dele beber e comer o sangue das pessoas. Por isso a presença explicando a presença do sangue do cálice e por isso que as pessoas somem, porque os demônios, eles acabam consumindo essas pessoas que estão mais vulneráveis. Ou seja, Maria foi pro beleléu. Maria e todos os outros, né? Maria e todos os outros. Aí, Na verdade, essa parte da Maria, quando ele explica, o capiroto come primeiro o bebê da Maria, e isso foi assustador. Foi, nossa, nojento. bizarro, É bizarro. chocante. Aí, beleza, né? Você fala, aí o que que o Bonifácio fala? Eu vou enfrentar o coisa ruim, coitado, né? Porque ele esqueceu que coisa ruim já é né? Tá numa ordem lá superior, né? Ele Ele como, já tentou ser trapaceado várias vezes, então já sabe como então, trapacear, é o e rei da aí trapaça. Bonifácio morreu, só que o que que ele conseguiu com isso? Ele meio que expulsou a presença do próprio em Jaguaruara, e por isso que a cidade. Só que, como sinal, coisa ruim deixou esse sinal de que à meia-noite tudo apaga, por causa da presença dele e da ordem do que ele deixou lá. Por isso a E cidade aí sempre apaga à meia-noite. esse intervalo de 1 minuto ali é o intervalo que ele tem para fazer o que a brecha dele, né? Quer fazer o que quiser. É a Então, brecha dele. eu fico com medo. E quando você lê, tem umas citações assim que você, tipo, eu tava lendo à noite, né? Ainda bem que nessa parte eu não estava lendo à noite. Porque ele fala assim, sabe quando você tá. A gente fica ali lá no canto, lá no escurinho, te observando, só esperando o melhor momento pra te atacar. Não dá. E Eu aí você tenho. fica assim imaginando, sabe quando você tá no quarto e aí você olha para o lado assim, você tem uma pilha de roupa numa cadeira, mas parece alguém sentado, não é? Deus. Parece um demônio sentado. Aí você olha assim para aquele pilha de roupa e faz assim, ai. Aí você acende a luz, é uma pilha de roupa. Aí você apaga a luz, é uma pessoa. Aí você acende, é uma pilha de roupa. Ou seja, eu tive medo. E aí eu já comecei a ficar com mais medo. Aí tudo bem, eles falam assim, gente, tô tentando ser mais rápido, tá? Aí fala assim, isso tudo é uma explicação que o André dá para as pessoas e para os visitantes cientistas, né? André, não, E aí Pedro. o Pedro, desculpa, o Pedro. E aí ele leva esse pessoal para a cidade que era originária, porque o que aconteceu? Quando aconteceu tudo, quando as pessoas começaram a morrer e teve esses espíritos aí na cidade, as pessoas decidiram migrar de Jaraguara para Nova Jaraguara. Tadã! E abandonaram tudo e começaram uma nova cidade. Só que a cidade antiga fica atrás dessa igreja que é amaldiçoada e é para lá que eu vou, não. É para lá que o Pedro leva para contar a história e aí tem a Ele aparição do leva, pai dele, que na verdade não estava desaparecido. Pode ele falar. leva as pessoas para lá porque lá ele imagina que seja o único lugar onde essas 4 pessoas vão estar seguras dos Os policiais, outros. dos habitantes de Nova Jaguaruara, porque eles estão sendo procurados, né? E também para entender o que acontece. E aí tem a presença do pai, e o pai começa meio que, sei lá, ele só aparece lá, mas aí tem um motivo, porque ele fala que as coisas que foi ele meio que só aparece para falar, olha, sempre Bonifácio tentou comunicar comigo através de sonhos. E aí foi isso, né? Então o Bonifácio ele conseguiu se comunicar através da menina que teve lá o contato com o espírito lá na igreja, que eu esqueci o nome dela, e aí ele falou um versículo de uma Bíblia. Na verdade, não foi um versículo de uma Bíblia. Foi um versículo de uma Bíblia e mais um trecho falando assim, você vai encontrar, tipo, a cura disso, ou resolver o problema disso, no lado mais amplo da minha casa. Era alguma coisa assim. E aí eles vão para a igreja para tentar
resolver o problema. E foi nesse. Aí eu não sei em que momento que das pessoas eles tentam correr atrás, sair, ver um vulto, e aí um já era, e o outro começa a ver o outro espírito, e antes disso ele vai lá e se mata. E aí, quando ele se mata, ele deixa também uma mensagem para essas pessoas que ficaram vivas. E aí, eu não sei se é nessa hora que ele lê que. Não, não é nessa hora. Ele só meio que fala: Meu, vai, pega. Eu tô tentando falar através de sonho, ou tudo que eles estão falando é real. Vai lá e tenta destruir a igreja. Aí eles vão. E aí, quando eles encontram um vaso lá, porque eles tinham. O Bonifácio sempre pegava o dinheiro que era recebido que ele recebia do padre, que era o dinheiro amaldiçoado. E aí eles falaram, onde que tá esse último dinheiro, tal, pra gente destruir ele, que eu acho que aí vai acabar todos os problemas. E eles descobriram que estava no altar, e dentro dele tinha um bilhetinho, né? Que assim, porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. E aí eles entenderam que, na verdade, para destruir o mal, eles tinham que queimar o mal que foi feito através daquele dinheiro. Então eles tacam fogo na igreja. É isso mesmo, tacou fogo no problema e queimou a igreja. Pá! Aí você fala, acabou? Não acabou. Não acabou. Porque aí foi a parte que me deu mais gelo na espinha ainda. Porque eu tô com medo. E aí que a Thalita vai começar a falar, porque ela falou que tem a parte importante do menino, do filho. Remetendo, né, ao que a gente estava conversando antes, essa é a parte final, porque é quando eles tecnicamente voltam para sua vida normal, né? E só sobrou 2, né? Então. É tipo a Bruxa de Blair, né? Só que a Bruxa de Blair... Um sumiu, o outro desapareceu também, um se matou, aí só sobraram 2. E eles acabam. Horrível. A cena que ele. A Aline falou que ele se matou, mas a cena foi chocante também. Foi chocante. Então foi Suicídio não é legal. Então o livro também mostra isso, né? Tipo, o terror que a pessoa encontrou quando viu ali. Porque ele, até aquele momento ele não acreditava em uma palavra do que estava sendo dito. Então, Todos ali eram bem céticos, né? Todos, por serem cientistas até, são bem céticos. São bem céticos. Então, na hora que ele confronta ali aquele mal, aí ele resolve se matar porque ele não quer que o mal entre nele. Basicamente isso. Mas, enfim, os 2 que sobraram voltam para suas realidades. E aí você tem o encontro do pai com o filho, né? E todo aquele abuso que o menino estava sofrendo pela mãe, você vê assim, tipo, como se fosse uma redenção dela, porque ela acaba tentando procurar uma ajuda, né? Só que mesmo assim ela não está em condição de cuidar do menino. Então você entende que o menino está vivendo com o pai, porque até o menino fala para a professora que o pai dele está indo buscar, fala um pouco da rotina, ele me pega a tal hora, a gente almoça junto, a gente vai para casa. Então dá a entender que eles já estão ficando juntos. E a parte do final mesmo, assim, mostra o pai indo buscar o filho na escola. Então o menininho se despede da professora e fala, meu pai já está vindo. E aí fala que ele, tipo, meu pai já está vindo, eu vou encontrar ele lá fora. E aí vai para a visão do pai. O pai chegando na escola, parando no farol, e tudo para. Não, ele vê o menino sendo atropelado. Mas tudo para, assim, para ele. Tudo para. E ele vê uma pessoa esquisita na rua, né? E o que acontece? Nesse momento que ele vê uma pessoa esquisita na rua, ele vê também um carro vindo em direção ao filho dele e atropela. Passa por cima. Nessa hora caiu uma lagriminha, de verdade. A Thalita é muito emotiva. Sério, nossa, caiu uma lagriminha, porque eu fiz assim, eu não acredito que esse menino sofreu até agora para morrer atropelado na frente do pai. Caraca, velho. Sério, eu peguei e falei assim, eu vou amaldiçoar esse autor. Não é possível que ele me mata a criança agora. Agora? Aí você olha assim, tá no final do livro, você olha lá, tá 98% do livro. Falta 2 palavras para acabar o livro. Como é que você resolve isso, filhão? A criança morreu. E aí dá medo. Por quê? Porque ele começa. O carro para tudo. O cara começa a sentir frio. Meio que e entra uma pessoa no carro. Não, para. Já chega. Nossa, eu me caguei.
o cara tenta sair do carro, né? Tenta trancar, mas ele não consegue, alguma coisa impede ele. E o cara tranquilamente vai até o carro e entra no carro dele e começa a conversar. Nossa, meu, que cena apavorante. Você fica assim com o Favorante. coração batendo aqui. O que vai acontecer agora com esse cara, meu? Muito bom essa cena. Muito bom, não, muito aterrorizante, né? É bom no E sentido de aí aterrorizar, né? é a parte que eu fico com medo também, porque é com base naquilo que eu acredito, porque a discussão é basicamente daquele que não deve ser nomeado, e aí ele simplesmente ele faz as citações que eu acredito, do tipo, você ainda não acredita em mim, mas eu existo. Você ainda se recusa a acreditar em Deus? Deus existe sim, e ele faz desse mundo aqui um banquete. Só que vocês, humanos, vocês se cansam do tempero que ele oferece, e aí vocês vêm recorrer a mim, e eu sou cheio de pratos e tentações para oferecer. E aí eu decido o que eu faço com cada um. Uns eu ajudo, outros eu exploro, outros eu mato. Enfim, o que me der na telha eu faço. Mas o importante é que quando vocês se rendem a mim, a sua alma já é minha. Então, assim, esse dinheiro que você tá aí, porque na verdade tem essa parte, né? O, o Vicente, né? É Vicente o nome dele. Vicente. O Vicente ele decide pegar uma parte daquele dinheiro amaldiçoado que estava na igreja para poder reestruturar a vida dele, comprar uma casa, enfim, um carro bom. É porque E até aí, nesse momento do livro ele era cheio de dívida, por isso que ele ainda não estava com filho, senão ele já teria parado quieto com o filho. Esse era o motivo dele estar sempre viajando a trabalho. Ele não tinha dinheiro exato. para pagar a dívida. Então ele aproveitou do dinheiro amaldiçoado para conseguir se aproximar do filho. Foi até uma ação nobre dele. Foi, mas eu já me caguei, porque só de falar que esse dinheiro era amaldiçoado, eu não ousaria pegar. E aí foi exatamente isso que né, ele fala que a pessoa já caiu por aí, então que ela está suscetível a qualquer hora de cair no laço dele, e aí ele acaba interferindo tanto na vida dele quanto do filho, é só ele querer, porque tudo no mundo tá à mercê dele. Então, assim, para mim que acredita, meu, pavoroso, pavoroso. Não dá. No finalzinho dessa conversa deles, o Vicente acaba percebendo por alguns detalhes que ele vê que o que ele fez com o filho dele, na verdade, era uma ilusão. O filho dele estava. Ele esperava que o filho dele estivesse bem, né? Porque ele começou a perceber o ar gelado, as pessoas paradas, tipo, algo estranho, assim, de Ele que foi bem sagaz mesmo. Eu bati palma pro Vicente nessa hora. ele foi bem esperto, porque acho que se ele tivesse caído ali na trapacinha ali, achando que o filho dele realmente morreu, talvez tivesse outro desfecho, né? Mas eu achei que ele foi sacando por alguns detalhezinhos que aquilo lá era uma cena montada, na verdade aquilo não era real, não aconteceu. E depois disso, aquele que não deve ser nomeado se despede, falando até mais ver, a gente se encontra numa próxima oportunidade, né, Deus me basicamente. livre. E, e o Vicente volta à realidade parado no farol, onde ele tinha parado, na verdade. E ele vê o carro que estava na frente dele, que atropelou o filho dele, e aí é uma coisa que ele resolve fazer ali, acho que para tentar mudar a realidade, porque eu não sei se ele não tivesse feito isso, se aquilo realmente não aconteceria, mas ele dá um totozinho no carro da pessoa da frente, dá uma amassadinha ali, né? A pessoa sai toda meio assim, caramba, bateu meu carro. E o Vicente pega um cheque e E dá fala, todo o olha, dinheiro. tá aqui o pagamento aí pelo seu carro, tá de boa. Pra mim Não tá sei tranquilo. nada, eu vou me livrar Passo desse dinheiro. adiante. Só passando adiante. Comigo não morreu. Comigo não morreu. Foi bem É, assim mesmo. Comigo não morreu, fião. ele assina o cheque ali e fala: olha, essa maldição vai pro próximo. Foi assim. Aí acabou. Aí ele pega o filho dele e acaba, né? Tipo, ele pegou o filho dele e naquele momento o livro dá o desfecho, né? Que era. Então, basicamente, o livro, resumidamente, ele tem efeitos
o que é paranormal, sobrenatural, essa parte de sonhos ele fala muito, né? A clarividência, o poder da cura, a parte de religião do cristianismo entre o bem e o mal, a luz e as trevas, A e maldade humana a real. maldade humana real e a bondade, até que ponto vai a índole, questões de traição, comportamento na sociedade, vícios, né, tanto a parte química quanto a ganância em relação ao dinheiro, corrupção da onde você não pode, onde você não imagina ou você não espera que tenha. Então, assim, eu acho que é um livro bem completo, que ele consegue explorar diversos arcos e que daria uma ótima adaptação, e eu acho que a Netflix está perdendo tempo. Não manda pra Netflix, não, pelo amor de Deus. Amazon, pelo menos, sei lá. Ó, a Alguém gente faça fazendo uma série. propaganda. A gente nem tá recebendo, né? Não, nada. Aí, deixa eu só perguntar. Eu comentei de um filme que me lembrou esse final, né? Não me lembro o livro, mas me lembra esse final. A Aline já falou que não assistiu o Não filme, assisti. mas, Guilherme, você assistiu Advogado do Diabo? Não. Não assistiu? Eu vou ter que dar o spoiler do filme também, gente. Não é possível. Mas o filme é velho, pelo amor de Deus, gente. O filme é velho. É um spoiler de filme velho, então, por favor. Mas eu achei muito parecido a forma como o diabo ele interage com a pessoa e a forma como ele faz para corromper as pessoas próximas dele. Então, se vocês assistirem esse filme, Advogado do Diabo, é um filme que é um advogado e ele quer cada vez mais crescer na profissão dele. Então, é um filme excelente, eu adoro esse filme, mas ele quer cada vez mais crescer. Então, mostra a ambição da pessoa. E ele acaba topando com o diabo, né? E o diabo faz com que a vida dele comece a mudar, ele começa a conseguir casos melhores e maiores, e aí a vida dele vira uma beleza. Só que, em compensação, a esposa dele começa a perceber que algo está estranho e ela começa tipo, a definhar total, a se sentir super mal. Mas o que me lembrou bastante o finalzinho desse livro é a forma como ele conversou com o Vicente no carro, porque parece muito o final do filme. No final do filme, você descobre que aquela pessoa que estava do lado daquele advogado ali era realmente o diabo, e ele começa a falar meio que muito parecido, como ele usa de artifícios para convencer um ser Corromper, humano né? a seguir o que ele está falando, a corromper, como ele modela a realidade para que a pessoa ache que aquilo está acontecendo mesmo e tenha uma outra tratativa para aquilo, favorecendo aos interesses do próprio, né, daquele que não deve ser nomeado. Então, a conversa do Vicente no carro com ele é muito, pelo menos para mim, ficou muito parecida com trechos do filme que o diabo faz essa ligação, assim, conversa com a própria pessoa explicando tudo, é muito parecido. Então, Guilherme, assista, talvez a Aline não vá assistir, mas assista e depois você fala se achou parecido esse finalzinho do livro com o finalzinho do filme. É muito legal o filme, é muito bom. Para quem não assistiu o filme e nem leu o livro, leia o livro e assista o filme e fala aqui pra gente se vocês acham que parece também. Mesmo com todos os spoilers, eu acho que vale a pena ler o livro. É Sim, muito. sim. E se for para dar uma nota, qual a nota de vocês para o livro? Qual a escala? De 1 a 10? Pode ser de 1 a 5, né? De 1 a Sendo 5? 5, excelente. Sendo 5 excelente, Eu dei 5 estrelas porque é original, eu achei um tema original, ele conseguiu, assim, discorrer bem, não é uma obra que eu esperava, assim, se comparado com outros autores, assim, eu me surpreendi bastante, a gente sempre está acostumado a ver autor americano ou britânico, e eles têm uma forma de escrever, assim, muito boa, mas eu me surpreendi bastante, eu achei que, por ser um autor nacional, a qualidade foi muito boa, não deixou a desejar, não deixou nenhuma ponta solta, então minha nota é 5 pela questão de ser original, me deu medo realmente, cumpriu com o propósito, e todas as tramas foram resolvidas.
5 estrelas. Bom, eu acho, para mim, eu dou 4 estrelas, mas mais não pela história em si, mas mais porque talvez eu esperava me assustar mais. E eu não acabei não me assustando. As partes que eu realmente fiquei chocada são coisas reais. Então, como o livro é um livro de terror, né, dá aquele suspensezinho, essa coisa assim do sobrenatural, eu esperava não dormir à noite, ou pelo menos ter um medinho da sombra à noite. Eu não dormi. Mas Eu não comentei com aconteceu. todo mundo. Eu fiquei, nossa, de verdade, eu fiquei chocada. Mas não aconteceu comigo. Então, eu dou 4 estrelas, mas o livro é excelente. Eu gostei muito da forma como o autor escreveu o livro, a forma como ele escreveu os capítulos e a forma como ele ordenou os capítulos, porque você sempre fica assim, meu Deus do céu, e agora? Que vai acontecer com essa história? Aí vem outra história. Aí depois outra história, aí volta naquela primeira que você estava chocada. Aí você fala assim, meu Deus, aí você começa a enrolar todas as histórias na cabeça, e depois quando você está no meio do livro, ele começa a fazer uma linha assim, aí você começa a fazer a linha do tempo e fala assim, entendi. Então eu achei a sacada dele com esses vai e vem dos arcos, e até como todos os arcos se unem, eu achei muito interessante, com exceção do arco da professora, que eu também achei um pouco falho, assim, na questão de podia ter sido melhor aproveitado, mas o livro é muito bom, ele escreve de uma forma bem fluida, né, você vai lendo realmente o capítulo, e você só para porque você está cansado de ler mesmo, seu olho está cansado, então me prendeu bastante a atenção também. Eu li ele rápido, eu acredito, pelo tempo que eu estou dedicando para a leitura, mas eu acho que eu li ele rápido pela velocidade que eu fui lendo, né? Então eu dou 4 estrelas, mas só pelo fato de eu não ter me assustado com a parte sobrenatural. Eu Você, acho que Dan? eu também vou ficar aí com quatro pontinhos pro livro. Pelos mesmos motivos, né? Pelo que eu ouvi da Aline, eu achei que eu ia ficar realmente uns dias aí sem dormir. Eu fui na onda do papo dela. Eu não sei se é porque eu sou ateu, não tive muito medo, assim, com a cena. Eu achei bem chocante algumas cenas, inclusive, como a Thalita falou, as cenas que tem o terror mais humano, né? É bem chocante. O arco ali da professora, eu acho que poderia ter encurtado um pouco, se alongou um pouco demais. Eu achei legal, bacana que eles fizeram uma inclusão bem singela ali no arco dela, que ela é uma professora gay, não sei se vocês sacaram. Não foi forçado, mas foi uma inclusão ali, achei bacana. O escritor, ele é muito bom nessa questão de ir e vir no tempo, eu realmente achei massa também, igual vocês estavam falando, e dou aí os 4 pontos merecidos, de 1 a 5. O que eu achei super legal também é o fato dele ter a história ter sido no Ceará. Então a gente tem poucos fundos que retratam o Nordeste. E tem outra coisa, a cidade em si, Nova Jaguaruara, não existe. O autor ele criou um nome a partir de 2 nomes de algumas cidades que existem lá no Ceará. Eu não lembro os nomes, gente, desculpa, mas ele fez uma junção e eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo. E a minha memória não é tão boa assim. Sim, essa questão dele se localizar ali no Brasil tornou o livro bem mais rico, e os detalhes que ele dá é como se a gente estivesse ali no local, é bem bacana mesmo. Eu só senti falta de uma coisa, eu só senti falta do sotaque, né? Senti falta de um um ident, sei lá, alguma coisa assim. A regionalidade É, é verdade. lendo o livro não me incomodou, mas você falando agora realmente ficou. Realmente eu não tinha pensado nisso, mas faltou uma regionalidade ali, sim, é verdade. Verdade, muito bem apontado. Quatro Quem pontos, sabe? vou tirar 2 aí. E antes de finalizar, como nós estamos no quadro Me Convença, eu queria que cada um de vocês fale um livro para vocês me convencer a ler ou convencer quem está assistindo.
Um livro ou alguma coisa do... Ah, bom, Se tem vira que ser nos algo pra ler. 30. Quem sabe É, faz ao vivo. Depois que eu li esse livro do Nova Jaguaruara, eu fiquei fissurado em achar outros terrores. Aí eu fui pela indicação aqui do Kindle e achei um outro brasileiro tão bom quanto. E que tem e que é bem parecido, que se chama Quando o Mal Tem Nome. Na verdade, é Quando o Mal Tem um Nome. Eu acabei de terminar esse livro, achei bem bacana. É da Blau Kemp. É uma paulistana. O livro se passa na cidade de como é Aparecida, cidade bem religiosa aqui de São Paulo. E é bem bacana. Ele se passa em 2 tempos. É bem simples. Eu acho que é ainda menor que esse Nova Jaguaruara. E é tão assustador quanto. E tem essas partes meia espírita aí que a Aline adora. gente, não, adoro. Aline, leia. É mais Não. uma semana para você ficar sem dormir aí. Para minha sugestão de livro, eu vou sugerir um livro, então, porque como a Aline sugeriu esse, que é um terror, eu fui buscar também outros livros de terror de terror assim, né? Aí, Para eu ler e ver como que era. Na verdade, eu queria comparar um terror um pouco mais clássico com esse que a gente leu. E já tinha um livro que eu estava querendo ler, que teve uma adaptação para uma série, que a série, acho que a maioria do pessoal vai conhecer, que é a Maldição da Residência Bly. Eu acho que é esse o nome. Eu confundo todos os nomes, mas é a Bly, tá? Porque tem duas. Mas o livro que deu origem à série chama A Outra Volta do Parafuso. É do Henry James. Então, ele é um escritor muito renomado, muito conhecido. E esse livro, nas pesquisas que eu fiz, assim, para poder procurar um livro de terror que tivesse um sobrenatural, assim, para eu comparar, ele é uma referência e ele tem uma pegada assim de deixar você com uma baita dúvida no livro. Eu não vou dar spoilers porque eu quero que a Aline leia e me diga, mas você não sabe se a pessoa realmente estava vendo espíritos ou se ela estava fantasiando. Então essa é uma... Não, na verdade ela pode até não ter probleminha assim, mas você não sabe se... Ela é uma pessoa muito religiosa também, ela é a filha de um paroco, né, de um religioso, então ela traz toda uma carga de cristianismo também dentro dela, e ela vai passando por situações na casa que ela começa a ver coisas assim, então ela não sabe se está acontecendo, se não está. Eu achei. Mas ó, o nome é bem sugestivo, A Volta do Parafuso. Quem não tem parafuso, quem não tem parafuso é gente doida. A então, outra volta do parafuso. Mas eu gostei bastante do livro, porque ele também consegue ambientar você muito bem. Ele começa com amigos contando histórias para outros, então uma pessoa começa a contar essa história e vai indo, né? E é legal porque como você não sabe, na verdade, o que está acontecendo, porque todo livro é contado pela menina, né? Que ela é uma governanta da casa, né? Ela foi para essa casa, para essa mansão, para cuidar das crianças. Então, o livro todo é narrado por ela. Então, você é aquela de você não poder confiar no seu narrador ali, né? Porque você tem toda a emoção dele, você não tem outra fonte de informação, você não sabe. Diferente do Nova Jaguaruara, que você tem várias histórias e é um narrador terceiro, né? Ele vai contando a história, aí daqui a pouco é a própria pessoa que está contando, então você consegue ir confirmando fatos. Nesse é legal porque você acaba ficando com a pulga atrás da orelha. Eu não me assustei também nele, então eu não sei ainda, eu dei uma nota de 4 para ele no Scooby, porque eu também não me assustei com ele, mas ele é uma referência nesse quesito. Ele é um livro bem curtinho também, ele tem umas 190 páginas, ele é bem rapidinho para ler. Adoro o monolivro.
Ele é bem rapidinho para ler e, como ele é um livro um pouco mais clássico, a leitura dele não é tão fluida quanto a do Nova Jaguaruara, porque ele está mais no presente, né? Ele escreve mais de uma forma mais fácil de você entender. Mas A Outra Volta do Parafuso é um livro bem legal também. Eu só acho que a série foi muito bem retratada. O livro te deixa com umas dúvidas do que aconteceu, e na série, acho que a série me deu mais medo, porque eu sou mais visual, então eu gosto também bastante de filme, de série, com essa pegada de terror, de suspense, de fantasma. Então, quando eu vejo, eu fico com mais cagaço do que quando eu leio, pelo que eu reparei. Então, Quem, mas é bem legal. A Outra Volta do Parafuso é um livro clássico de um autor muito conhecido estrangeiro, que dá para fazer um paralelo com esse que a gente leu. E assim, eu acho que o Nova Jaguaruara ainda põe elementos muito mais aterrorizantes no livro que, assim, acho que não perde para esse clássico, que é um clássico estrangeiro, mas o Nova Jaguaruara também pode ser aí, né? Para virar um Um clássico. livro muito bom para a literatura brasileira mesmo. Então, fica a dica, leiam e comparem. Então poderiam até agora tirar os Machado de Assis aí da escola, né? Ah, E eu colocar gosto tanto. eu gosto, mas, gente, Machado de Assis é super renomado, não vamos tirar o mérito da criança, né? Da criança velha. Agora falta a minha dica. Como assim? Outra. Outra dica, não é porque eu convenci vocês que eu não posso convencer com outros livros. Eu tenho duas. Primeira opção. Bom, então é um livro que eu já li há muito tempo, mas eu sempre recomendo, que é O Perfume, do Patrick Suskind, eu não sei falar o nome dele, mas é do Nossa, Patrick aí. Quem não conhece, tem um filme, mas assim, eu não assisti o filme e eu não recomendo o filme, porque nesse caso o livro supera com certeza o livro supera o filme. Por quê? No livro você realmente tem aquela. O livro é sensorial, então ele começa a descrever as cenas e você realmente consegue sentir o que está acontecendo. Então, o personagem principal, quando ele entra numa peixaria, você realmente consegue sentir aquele ambiente podre, aquele cheiro de amônia, sabe aquela coisa assim que você fala, mano, eu tô morrendo aqui, por favor, me tira, que você fica sufocado. Então, assim, o livro consegue te despertar isso. E é impressionante como a memória olfativa, ela desperta de uma tal maneira que você fala, eu estou sentindo que o autor consegue falar. Então, é um livro, assim, que é muito legal, é relacionado. Eu li esse livro exatamente porque ele é relacionado a uma parte da profissão que eu escolhi, lógico que não é do segmento, mas que foi tema de uma das aulas que eu tive na faculdade, que era a parte de perfumes, e ele descreve muito bem a técnica de enfleurage, que é uma técnica francesa para você captar a essência das flores. Então, é muito legal o livro. Então, eu recomendo esse livro, leiam e depois vocês comentem. A minha segunda opção é um mangá, gente. Vamos, né, diversificar o mangá. Esse mangá se chama Cells at Work. Então, eu não sei falar o nome em japonês, mas eu acho que é Hatarakaru Saibo, alguma coisa assim. Eu acho que é eu muito falei bom. errado. Meu, é muito bom. Se você tem curiosidade, pode assistir na Netflix, que tem a primeira temporada, e é super interessante porque descreve como que as células, o sistema imunológico do ser humano funciona. Então, as personagens principais são as nossas células, as células do tecido sanguíneo. Então, assim, é muito interessante e eu super recomendo vocês assistirem. E é isso. É muito fofo assistir esse anime aí. É Achei muito muito. fofo. Mas eu recomendo ler o mangá, viu? Leia o mangá que tem disponível no site Mangalê, alguma coisa assim. Eu vou colocar o link aqui. Bom, então é isso. Essas são as nossas indicações. Eu espero que alguém procure. Eu vou tentar, pelo menos um dos dois eu vou tentar ler. Não sei quando, porque a minha meta está bem agressiva esse ano. E veja bem, eu dei O uma ruim é que se a parada. gente demorar muito para ler, por exemplo, um não vai lembrar do livro depois. Eu não lembro de tantos detalhes. Eu esqueço muito dos fatos históricos, como vocês podem perceber.
Mas, assim, a sensação que o livro me traz é uma coisa muito vívida. Então, assim, pode passar o tempo, se eu acho que o livro é bom, ele fica bem gravado, assim, em determinadas cenas, eu nunca vou O esquecer. legal também é fazer a resenha do livro, né? Que a gente está fazendo no No Scooby, Scooby. e aí isso ajuda a lembrar. Convida todo mundo a fazer uma conta no Scooby. Para quem não conhece, o Scooby é uma plataforma de estante literária, então você coloca todas as suas leituras e a sua meta ali. E aí você consegue compartilhar com o seu coleguinha. Então, no caso, a Thalita tem, eu tenho, eu consigo ver o que ela lê, e ela consegue ver o que eu leio, e assim a gente vai compartilhando as nossas recomendações, resenhas, indicações e etc. Você tem, Jean? Eu Tá na hora de fazer. tenho, eu tenho, mas eu não entro lá desde que eu saí da escola. Então, por favor, atualize, tá na hora. Faz tempo isso? Bom, Então atualiza seu Scooby, adiciona nós. gente, a gente comentou muito sobre o Kindle. Todos esses livros que a gente comentou estão, tirando o mangá, tá? Os livros estão disponíveis no Kindle Unlimited. Assina o Kindle, que é por 30 dias grátis. E aí você consegue ler todos esses livros que nós estamos comentando, inclusive no nosso desafio literário que está no canal e no Instagram. Se você não sabe quais são, por favor, vão lá. A gente vai colocar na descrição também, mas o primeiro vai ser Mulheres de São Paulo, que a gravação vai ser em fevereiro, e a gente conta com a participação de vocês, a leitura, comentando o que vocês acharam, o que vocês não acharam. E é isso aí. Vamos tentar trazer um convidado, mas não garantimos. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comente mouse, para a gente saber que você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada, Guilherme, pela participação. Sim. Valeu mesmo, foi bem legal. Eu quero agradecer vocês por ter dado essa oportunidade de participar desse videocast tão aclamado do Brasil aí, então, entre fãs. Foi muito bacana, apesar de minha internet aqui não ajudar em nada, né? Tá caindo de pé. Foi Ninguém vai perceber isso. É editado. E me convidem mais vezes aí, viu? Eu tô me convidando a vocês me convidarem. Pode deixar. Gente, Kindle, patrocina a gente. Editoras, patrocina a gente. Pode mandar os livros, a gente faz a leitura, a gente faz recompensa. A gente lê e faz resenha. A gente lê e resenha. Fala bem, fala mal, mas fala. Você pensa o quê? Já tem 20 pessoas inscritas no nosso canal. Todas amigas, mas tudo bem. Se for 20 pessoas comprando o livro, ainda vai ser um lucro para a editora. 20 pessoas comprando livro, né? Exatamente. Então, por favor. Quem tem amigos tem tudo na vida. Exato. Então, ô blogueirinha, pode falar. Além do deixar o mouse, o que mais que tem que fazer? Se inscrevam nas nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram, curtam as nossas postagens, comentem nas nossas postagens, comentem aqui embaixo nesse vídeo. E compartilha, deixa o like. Curta e compartilhe. Então é isso. Então, um beijo, um queijo e até a próxima. Até. Nova Jaraguara. Nova Jaraguara. Nova Jaraguara. Aí, Nova Jaraguara. Jaraguara. Nova Jaraguara. 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 Nova Jaraguara.